Oi, eu sou a Arileide e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma técnica de circuitos elétricos, mais especificamente a técnica das malhas. Bom pessoal, esse é um circuito CC e a gente vai fazer análise de malhas em cima dele. É importante a gente lembrar o que são ramos, o que são laços e o que são nós. Então a gente está vendo aqui todos os ramos do circuito, está vendo os nós, e laço é todo o caminho fechado num circuito. Então aqui a gente tem um laço, outro laço, mais um, e o próprio circuito em si é um laço. Porém, malhas nós temos apenas três, que são laços fechados que não possuem laços interiores. Então nós temos essa malha e essa malha. Para resolver um circuito através da técnica das malhas, a gente precisa fazer três coisas. A primeira, estabelecer o sentido das malhas e colocar uma corrente para cada uma delas, supor uma corrente. Depois de supostas essas correntes, a gente vai equacionar cada uma das malhas usando a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que a soma das tensões num caminho fechado é sempre nula, o que é o princípio da conservação de energia, e também para cálculo de tensões nós vamos usar a lei de Ohm, V igual a RI. Então eu vou começar colocando as correntes. Então aqui a gente atribuiu as correntes nas malhas, I1, I2 e I3, seguindo a convenção de sentido horário. A partir do estabelecimento dessas malhas, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, usando também a lei de Ohm. Como o nosso sistema é 3×3, a gente vai usar a seguinte técnica para a resolução. Soma das impedâncias em torno da malha 1 vezes a corrente 1 e vai subtrair a soma das impedâncias que sejam comuns à malha 1 com relação à corrente I2 e com relação à corrente I3. Quando nós estivermos na malha 2, nós vamos subtrair a soma das impedâncias comuns às malhas 2 e 1, multiplicar pela corrente 1. Somar as impedâncias em torno da malha 2, multiplicar pela corrente 2 e subtrair as impedâncias comuns às malhas 2 e 3 e multiplicar pela corrente 3. Se a gente olhar para esse sistema aqui, a gente percebe que na diagonal principal nós teremos sempre a soma. E quando a gente vai falando de impedâncias, do total de impedâncias em torno da malha 1. Se a gente vai falando de uma outra corrente que passe por um resistor em malhas distintas, aí a gente faz subtrações. Observando a malha 1, a gente pode aplicar a regra de que a soma das impedâncias, então 1000, nesse caso as impedâncias são resistências, mais 330, mais 2200, vezes a corrente I1 é a tensão na malha 1. Mas a gente observa que esse resistor de 330 ohms também é percorrido pela corrente I2. Então, de acordo com a nossa regra, menos 330 I2. Além disso, o resistor de 2200 ohms é percorrido pela corrente I3. Então, menos 2200 I3. Como a soma das tensões é igual a zero, nessa malha não está aplicada nenhuma tensão, então igual a zero. Primeira equação. Segunda equação para a segunda malha. Então a corrente que percorre essa malha é a I2, mas nós percebemos que o resistor de 330 está sujeito à corrente I1, então menos 330 I1. Agora, soma das impedâncias. Agora, soma das impedâncias que estão na malha 2, 330, mais 330, mais 220, mais 330, vezes a corrente I2, e a gente percebe que esse resistor de 330 ohms também sofre ação da corrente I3, então menos, porque estamos na malha 2, 333. Na malha 2, a gente tem uma tensão de 12 volts, então isso tem que dar 12 volts. A última equação para esse circuito é a que tem relação com a malha 3. Então, a soma das correntes vezes a corrente I3, mas antes disso a gente percebe que existe um resistor de 2200 sofrendo a influência da corrente 1. Então, menos 2200 e 1
Com relação à corrente 2, esse resistor 330 menos 332. E por último, a soma das impedâncias, no caso desse circuito resistências, da malha 3, 2.200 ohms, mais 330 ohms, mais 1.000 ohms, que multiplicam a corrente I3. E aqui nós também temos uma fonte de tensão de 25 volts. Essas equações vão resultar no seguinte sistema: 3.531 menos 332 menos 2.203 igual a zero. A próxima equação, menos 331 com mais 1.210 e 2 menos 333 igual a 12. E a última equação do nosso sistema, 2.201 menos 332 com mais 3.533 é igual a 25. Nós vamos escrever agora esse sistema linear na forma matricial. Bom, depois de encontrar o nosso sistema linear, as três equações, a gente pode escrever esse sistema na forma matricial. Como é que a gente faz isso? Escreve uma matriz apenas com os coeficientes numéricos, um vetor coluna com as incógnitas e o vetor coluna com as respostas. Então a gente tem o mesmo sistema linear, 3 por 3, agora na sua forma matricial, AX igual a B. E é a partir deste sistema que a gente vai obter as soluções. Uma das formas que a gente tem para resolver aquele sistema é usando a regra de Cramer. A regra de Cramer diz que a gente consegue descobrir a incógnita 1 fazendo o determinante A1 dividido pelo determinante A. Quem é o determinante A? É o determinante da matriz principal. Para resolver esse determinante, a gente pode usar a regra de Sarros, que é a repetição de duas colunas, fazer produto das diagonais principais menos o produto da diagonal secundária. Calculando com uma calculadora ou mesmo à mão, você encontra o valor desse determinante como esse que está indicado aqui. Para você calcular os determinantes que são necessários para determinar o valor das incógnitas das correntes de malha, você precisa calcular determinantes das matrizes A1, A2 e A3. De acordo com a regra de Cramer, elas são obtidas quando você coloca o vetor solução na coluna que te interessa. E a coluna que te interessa é a incógnita que você está buscando. Então, se você busca a corrente I1, você vai substituir a coluna 1 pelo vetor resposta. Se você busca a corrente I2, você substitui a coluna 2 pelo vetor resposta e o mesmo para a corrente I3. Usando a mesma técnica de cálculo de determinantes, você encontra esses valores. Para encontrar as correntes das malhas, basta que a gente siga a regra de Cramer e realize essas contas. No nosso caso, I1 deu 11,5 mA, I2 17,4 mA e I3 15,9 mA. Agora a gente vai resolver o sistema linear aqui na HP. Então, primeira coisa, ligamos a calculadora. Daí, selecionamos o menu que faz soluções numéricas de sistemas lineares. A gente encontra esse menu apertando a seta para a direita e a tecla 7, que abre o menu de soluções numéricas. Nesse menu, a gente escreve solução de sistemas lineares, que é o item 4. Ok. Com isso, abre-se uma tela para a gente digitar as matrizes. A matriz A, que é a matriz de coeficientes, vai ser editada. Então, editando a matriz A, 3.530, Enter, 330 negativo, são os coeficientes do nosso sistema linear, 2.200 também negativo. Segunda linha do sistema, 330 negativo, 1.210 e 330 negativo. Última linha do nosso sistema, 2.200 negativo, 330 negativo e o valor 3.530. Se a matriz já está digitada, Enter novamente e a matriz A está arquivada. Descemos para o vetor B e editamos o vetor B. Lembrando que o vetor B é um vetor de soluções. 0 é o primeiro valor,
Ele é um vetor coluna, 12 e 25 volts. Enter novamente, estamos com o vetor de soluções. Agora pedimos a solução desse sistema. As soluções estão aqui e a gente pode editar para enxergar de uma forma mais clara. Então, I1 é 0,0115 amperes, I2 0,0174 amperes e 3 0,0159 amperes. Com as respostas do nosso sistema linear, descobrimos as correntes de malha, I1, I2 e I3. Mas o que nos interessa é saber as correntes que passam pelos resistores. Então a gente preparou uma tabela, a corrente vai ser medida em miliamperes, a tensão em volts e a potência em miliwatts. Notem que o resistor R1 é atravessado apenas pela corrente I1. Então, para o R1, a corrente é 11,5. O resistor R4 e o resistor R7 são atravessados apenas pela corrente I2. Então, 17,4 e 17,4 são as correntes para esses resistores. Além disso, o resistor R3 é atravessado apenas pela corrente I3. Portanto, corrente em R3, 15,9, que foi resposta do nosso sistema. Para alguns resistores, como R2, R5 e R6, nós precisamos considerar mais de uma corrente. Por exemplo, o resistor R2 é atravessado pela corrente I1 e também pela corrente I3. Como nós já sabemos que a corrente sempre flui do maior potencial para o menor, a corrente do resistor I2 é dada por I3 menos I1, cuja resposta é 4,4. No caso do resistor R5, nós temos as correntes I2 e I1 envolvidas. Então, nós devemos fazer o cálculo I2 menos I1 e a corrente em 5 resulta em 5,9. Por último, para o resistor R6, nós faremos I2 menos I3 e teremos a corrente 1,5. O cálculo das tensões será feito lembrando a lei de Ohm, V igual a RI. E o cálculo da potência será feito lembrando que potência é tensão vezes corrente. A nossa tabela nos ajuda nessas contas. Tensão vezes corrente para cada um dos resistores. Agora nós vamos fazer um experimento para comprovar os nossos resultados obtidos teoricamente. Então, primeira coisa, o circuito está montado. A gente vai ligar a fonte conforme as especificações, uma de 12 volts e uma 25 volts. E nós vamos medir aqui especialmente duas correntes. Aqui atravessa o resistor R3 de 1K. Obtivemos o resultado 16,4, como vocês podem ver no multímetro. Agora a gente vai medir a corrente através do resistor R7. Resultado obtido 17,7, o que é muito próximo do valor teórico que a gente obteve. Isso mostra que nosso experimento comprova os resultados teóricos. Obrigada pela visualização, espero que vocês tenham gostado. Logo vem o próximo. Deem aquele apoio dando like, compartilhando, se inscrevam no canal. Abraço, fui!